Olá, eu sou Fernando Henrique, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a disciplina de Sociologia. Normalmente todo mundo deve ter ouvido falar que a Sociologia é a ciência que estuda a sociedade, mas disso decorre pelo menos duas perguntas. O que é esse negócio de sociedade? Como assim? Sociedade é composta por várias instituições sociais e várias relações sociais. Ficou difícil? Vou te dar um exemplo. Família, religião, escola, amigos, mídia, forças policiais, relação Estado-sociedade. Todas essas coisas vão ser estudadas pela Sociologia. Mas ainda não ficou muito claro, Fernando. Se a Sociologia estuda isso, como ela vai fazer esse estudo? Vem aí uma segunda etapa a ser explicada. O jeitão de fazer Sociologia. A gente chama isso de metodologia sociológica. Parece difícil, não é? Mas é só você aprender e se ligar em alguns conceitos básicos. Vamos dar um exemplo? Muitas vezes as nossas relações com os amigos, o político que a gente critica, algumas relações em relação à escola ou às forças de segurança não funcionam muito bem, né? E a gente pensa assim, é normal, sempre foi assim, né? Aí a sociologia vai trazer um conceito pra gente importante, o conceito de desnaturalização. Desnaturalizar é algo muito simples, é só entender que os processos, as relações sociais, como a gente vê, não são naturalmente assim. Pensa comigo, se a sociedade é composta por pessoas e as pessoas fazem essas relações, se as pessoas mudarem, as relações também podem mudar. Portanto, as instituições sociais também podem se transformar. Ficou simples? Vamos pensar isso num caso um pouco mais concreto? Vamos falar um pouquinho sobre religiosidade do ponto de vista sociológico. Lembra que eu te falei do senso comum? O que é senso comum? Senso comum são as opiniões que nós temos sobre a realidade e que normalmente são irrefletidas. Processos que a gente não submete à crítica. Quer ver um? O brasileiro é um homem cordial. Cordialidade significa nós somos simpáticos, nós somos gente boa, nós somos gentis e, portanto, isso nos vai conduzir a relações sociais que sejam harmônicas. Pensemos na questão da religiosidade. Será que esse mito do homem cordial de fato é refletido? Como você pode acompanhar aqui na tela, nós vemos que os gráficos e as pesquisas sociológicas sobre isso não correspondem de fato a uma realidade de cordialidade, uma realidade de aceitação simples e espontânea das diversas religiões. Você pode ver que as religiões de matriz afro-brasileiras são as que mais sofrem com intolerância religiosa no Brasil. Mas isso não é específico das religiões de matriz africana. As religiões protestantes, as religiões católicas também são vítimas de agressões ou violações que partem muitas vezes para questões físicas. As notícias são muitas, você pode acompanhar aqui na tela. Notícias que não se restringem a pessoas de nível socioeconômico mais baixo, mas também a pessoas tidas como da elite intelectual, cultural ou mesmo econômica do país. Bom, se nós estamos falando sobre o tema da intolerância religiosa, saiba que esse é um assunto não tratado unicamente nesse vídeo. O Enem de 2016 colocou essa questão, como resolver a questão da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Bom, você deve estar se perguntando, Fernando, é muito simples, basta fazer uma legislação, nós já temos. O Código Penal brasileiro já define o que é intolerância religiosa, você pode acompanhar aí. E apesar de haver uma definição clara do que é intolerância religiosa, e mesmo penas estipuladas para esse tipo de crime, essa questão não parece ser resolvida de maneira muito simples. Como fazê-lo? Bom, eu te convido a pensar aqui um pouco sobre a palavra tolerância. O que você entende por tolerar? Muitas vezes, quando nossos pais ou alguma instituição superior nos constrange a fazer alguma coisa, nós toleramos, nós aceitamos. Será que nós não podemos propor um passo para além da tolerância? E eu te convido a pensar um pouco no samba. Eu te convido a pensar especificamente aqui, na camisa verde e branco. Você pode perceber o título do samba desse ano de 2021. Ah, percebeu que fala sobre religiosidade? Aqui o tema fundamental, o tema das rezadeiras. Uma prática religiosa de certo modo ligada ao catolicismo, ainda que não exclusivamente a ele. O Camisa Verde e Branco também tratou da religiosidade em outros dos seus enredos carnavalescos. Você pode acompanhar aqui, por exemplo, os ciclos do carnaval referente aos anos de 2015, 2016, o carnaval relativo a 2007 e o carnaval relativo a 2009. Todos eles, de alguma maneira, trabalham com essa questão religiosa. Questão religiosa que não se resume estritamente à prática católica, à prática protestante, à prática das matrizes africanas ou influência indígena na nossa religiosidade. Falar de religiosidade não significa falar propriamente a favor de uma religião e contra outra religião. Muito pelo contrário, significa valorizar, significa entender. E é isso que nós fazemos no samba. Talvez o entendimento e a valorização dessas diversas matrizes culturais façamos mais do que tolerar.
mas aceitar e reconhecer nas diversas matrizes religiosas brasileiras um pouco da nossa brasilidade. Poderia iniciar para você mais um último tópico. Já percebeu como as diversas religiosidades brasileiras marcam pontos de semelhança? Nós chamamos isso de sincretismo religioso. Mas isso fica para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi pessoal, eu sou Naís, professora de filosofia daqui do cursinho, e eu queria então fazer uma breve apresentação da disciplina que a gente vai ter aqui de filosofia e algumas coisas que a gente vai trabalhar ao longo das nossas aulas. A primeira coisa é a gente pensar, por que estudar filosofia? Por que temos filosofia no ensino médio na escola? A princípio a gente pode pensar que a filosofia é uma matéria abstrata, meio confusa, cheia de conceitos que a gente não entende bem. Isso afasta a gente desse saber, desse conhecimento. Mas ainda assim, ele está na escola e no final das contas ele cai no vestibular, então a gente precisa estudar. Na escola, a filosofia, no final das contas, serve para melhorar a nossa formação enquanto sujeitos dentro da sociedade. Então agora a gente tem que pensar, como vamos estudar filosofia aqui no cursinho do Camisa? A nossa base vão ter 3 pontos. O primeiro ponto é conteúdos para o vestibular. Então a gente vai entender quais são os conteúdos que caem em filosofia no vestibular, pensando teorias filosóficas, linhas de pensamento, desdobramentos históricos e também como a gente articula esses conteúdos dentro da prova. Então entender como aparece a filosofia ali no Enem, como aparece no vestibular de uma escola particular e entender como a gente vai articular esses conteúdos da melhor forma. Segundo ponto é leitura e interpretação de texto. A gente vai entender então como se pegar um texto filosófico e interpretar ele da melhor forma para acessar esse texto, entender o que tem ali na entrelinha dele, o que ele está querendo passar para a gente. Mas para além de entender um texto filosófico, a gente também vai tentar passar essa interpretação de texto para um lugar mais amplo. Então a gente vai fazer exercícios em que no final vocês consigam entender de uma melhor forma textos de Facebook, o que a gente leu ou ouve no jornal, o discurso de um governante, ou até mesmo o que seus amigos, seus familiares, até a sua professora fala em sala de aula. Então essa interpretação de texto sai só desse lugar filosófico para uma interpretação de qualquer tipo de texto. E isso também vai te ajudar a quando você for fazer alguma redação, tanto do vestibular, mas também o que você escreve em qualquer lugar. E esse ponto nos leva para o nosso terceiro e último ponto da nossa base da filosofia aqui, que é análise crítica de mundo. Então, o que consiste isso? A gente vai pegar os nossos conteúdos de filosofia e essa nossa interpretação de texto e vai ampliar o olhar que você tem do mundo. E a partir dessa visão crítica de mundo, a questão é situar você enquanto uma pessoa paulista que mora em determinado bairro, que tem uma determinada classe, uma determinada raça, nesse mundo. Então, a gente tira a filosofia desse lugar que a gente falou no começo do vídeo, de um lugar abstrato, cheio de conceitos, coisas confusas, teorias do século XVII da Europa, e traz para o real, traz para o agora, para a gente entender a nossa realidade e a partir dela criar um senso crítico, criar algo que vá além de senso comum e de expectativas já criadas que esperam que você cumpra. E assim, nas nossas aulas de filosofia, a gente não vai só aprender conteúdos de filosofia, mas a gente também vai exercitar a prática do filosofar do seu jeito mais amplo, diverso e possível que a gente pode construir. Então por que pensar criticamente o mundo? Porque existem uma série de estruturas que precisam ser compreendidas, refletidas e criticadas. E a gente só faz isso quando a gente conhece o que está ao nosso redor, quando a gente entende essas estruturas e entende o que tem por trás delas. E é isso que a gente pretende fazer aqui nessas aulas. Um exemplo dessa visão crítica a gente pode pensar dentro da própria história do Camisa. É sabido que desde a fundação do Camisa em 1914, que então era chamado Grupo Carnavalesco Barra Funda, ele foi fechado durante o período entre 1936 e 1953. Mas o que tudo isso tem a ver? Por que o Camisa foi fechado nessa época?
Eu vou fazer aqui uma breve explicação histórica. Eu imagino que o professor de história de vocês em algum momento vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou dar aqui um panorama rápido. E por volta de 1936, 1937, existia no Brasil, a gente estava no Estado Novo, que era comandado pelo Getúlio Vargas e é conhecido como a Era Vargas. A Era Vargas foi conhecida como ser um período muito autoritário e nacionalista. Tinha, ao mesmo tempo, junto com essa Era Vargas e esse Estado Novo, um outro grupo que chamava Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira tinha, enquanto uniforme, as cores verde e branco, que também eram as cores do camisa verde e branco e de alguns outros grupos de São Paulo, até do Brasil, mas a gente vai focar aqui em São Paulo. Um desses grupos era o Palestra Itália, então Palmeiras. Por volta de 1936, o governo Vargas ele atingiu mais poder e proibiu a existência de qualquer outro grupo político. Então, essa ação integralista foi perseguida. Junto com essa ação integralista que foi perseguida e teve que deixar de existir, esses outros grupos que também tinham as cores verde e branco também não podiam mais existir. Mas aí tem uma questão, porque o Palmeiras, então Palestra Itália, ele não foi fechado, nem precisou mudar as cores. Ele só mudou de nome, então passou a se chamar Palmeiras, e fez algumas articulações políticas. Já o Camisa Verde e Branco, que era um grupo de samba, composto por mais pessoas pretas e de classes sociais mais baixas, fechou. Foi perseguido até ao ponto de fechar. E aí fica o nosso questionamento. Será que foi só uma coincidência que o grupo fechou e o clube Palestra Itália não precisou fechar? Ou será que por trás disso tudo tem questões de preconceito com o samba, questões racistas e questões elitistas? Fica então esse questionamento do que tem por trás dessa história. E aí, pensando no que tem por trás dessa história, a gente se depara com uma série de conceitos filosóficos que precisam ser pensados, como a própria questão estrutural, o racismo, o elitismo, a questão do territorial, uma série de coisas. Fica então o convite para vocês, para nas próximas aulas, nos próximos encontros, a gente refletir tanto sobre isso que eu trouxe agora, como diversas outras questões que podem aparecer ao longo das nossas aulas e que a gente vai trabalhando. É isso, muito obrigada, até a próxima. É a minha vida, é meu manto, pois nesse coração pulsa só camisa verde e branco.